Quanto custa investir num teclado mecânico suave e realmente premium? Será que a gente consegue, com $150, comprar alguma coisa boa, como por exemplo o Lemokey P1 Pro? De volta aqui no seu lugarzinho, meu querido. Com um pouco menos, se a gente tivesse $100, será que a gente consegue comprar alguma coisa bacana, como o Nufi Kick 75? E se a gente tiver menos do que isso, puder investir menos do que isso, e ainda assim quiser um teclado mecânico que seja realmente premium, ou que pelo menos passe essa sensação pra gente? Daí a gente chega no queridinho do AliExpress, que é o Aula F75 por $60. Bom, pessoal, vamos então ao unboxing e as primeiras impressões aqui junto com vocês. O Aula F75 ele vem em uma caixa simples, né? E aqui ele já tem aquelas características típicas de teclados dessa categoria, então normalmente sempre vem com esse folder aqui que explica pra gente a respeito das funcionalidades do teclado, como é que a gente faz para configurar, por exemplo, a iluminação, as funcionalidades, como é que a gente troca ele de modo para Windows ou para Mac, né, que é bastante importante. Eu sempre guardo PDFs disso aqui para ter como referência, né. E em seguida aqui nós temos o teclado propriamente dito, mas antes de chegar a ele vamos aos acessórios. Aqui do lado esquerdo a gente tem um cabo USB-A para USB-C, um cabo prático, mas aparentemente bastante durável, né. Desse lado mais nada. Do lado de cá nós temos um keycap puller e também um switch puller. Nós temos uns keycaps extras e nós temos aqui também uns switches extras, sempre muito útil, até para a gente saber exatamente quais são os switches que a gente está usando e se a gente precisa também fazer uma substituição e trocar, na verdade. E o teclado propriamente dito, já o primeiro ponto que me surpreendeu é que esse teclado vem com uma proteção plástica contra poeira. É a primeira vez que eu vejo isso vir em um produto, entre todos os teclados que eu tenho, inclusive alguns bem mais caros do que o Aula. Então, uma atenção ao detalhe aí que foi bem interessante de se ver nesse produto aqui. Agora focando no teclado propriamente dito, como eu disse, a gente tem aqui essa proteção plástica, né? Eu adquiri esse teclado na opção White Navy, então ele tem essa tonalidade branca e essa tonalidade mais azulada aqui e mais acinzentada para algumas outras teclas. O corpo dele é de plástico, mas é um plástico que dá para ver que é bem durável. Os keycaps são em PBT, então isso já é uma vantagem sobre o Ajaz AK680 que a gente fez o review da última vez, né? Então, quem quiser acompanhar esse review, clica no card aqui. O Aula F75 foi o teclado que eu recomendei que vocês adquirissem no lugar do Ajaz, né? E de fato eu tô vendo que foi um conselho muito bom. Os switches desse teclado, eles são lineares, eles são os Leoborg Greywood V3, já são lubrificados de fábrica. Então, ainda não digitei nele e vou deixar para fazer isso daqui a pouco, mas eles descrevem como uma digitação sedosa e estável, né? Não tem rattling no teclado, então os estabilizadores estão bem ajustados aqui. Esse teclado definitivamente parece bem mais caro do que ele de fato é. Ponto positivo aí para a marca. E por que esse teclado é classificado como tão premium? A Aula teve um cuidado muito importante que foi fazer a montagem desse teclado em gasket. Então a placa onde são registrados os comandos do teclado não é diretamente parafusada na carcaça plástica do teclado. Tem duas camadas de silicone que envolvem essa placa e fazem com que você tenha uma experiência de uso mais macia, digamos assim, por conta disso. Esse teclado não é oco na parte de baixo, que é um problema que a gente tem no Ajaz, então você consegue perceber que de fato tem alguma coisa aqui. Se a gente pega o Ajaz, que de novo custa metade do preço desse teclado, você consegue perceber claramente que tem uma distância considerável entre o fundo do drive e a placa que está aqui dentro. Então, realmente, esse teclado aqui não está com nada comparado ao Aula F75. É um uso bem melhor do seu dinheiro investir nesse teclado. Regulagem de altura em 2 estágios, isso é muito interessante, muito parecido com o que eu vi no Nufi S75, que eu fiz review, né, da última vez, que você pode conferir aqui também, clica nesse card, esse review ficou bem bacana. Com relação aos recursos de conectividade desse teclado, ele também já sai muito na frente do Ajaz porque ele não é apenas cabeado.
Ele tem conexão cabeada, ele tem conexão Bluetooth com até 3 dispositivos, normalmente acessados aqui segurando o Function e 1, 2 ou 3. E ele tem a minha amada conexão via dongle USB. Essa aqui é a minha religião e eu sempre procuro comprar teclados que tenham essa funcionalidade. Pedi para o meu amigo Caio fazer a impressão desse kit aqui para guardar os meus dongles, então tenho alguns aqui como vocês podem ver. E torna a vida muito mais fácil porque você pode simplesmente trocar o dongle que está plugado no seu computador e fazer o uso daquilo que você precisa. Um outro ponto muito importante é a presença aqui de um knob, né? Então é uma coisa que é um detalhe muito interessante. Esse knob não me passa uma impressão de uma construção extremamente sólida. Ele tem a funcionalidade básica de um knob, então eu posso dar mute aqui, eu posso rolar ele, mas ele dá uma impressão que ele poderia ser um pouco mais sólido, mas ainda assim não é um knob ruim. A marca reporta que esse teclado tem uma bateria de 4.000 mAh, que pode garantir um uso de 30 a 40 horas com o RGB ligado e mais de uma semana com os LEDs desligados. Ele é hot swappable, então suporta switches de 3 a 5 pinos, então você tem aí uma liberdade, uma gama de opções bastante ampla para o que você quer fazer aqui. RGBs são south facing, então você também tem essa liberdade de customização. Para quem gosta de shine through, por exemplo, vai ficar muito bacana, porque normalmente quando você usa shine through, as letras são voltadas para o sul. Os RGBs são individuais, até 16 milhões de cores, e o software ele é básico, mas bastante funcional. Bom, e agora, antes de continuarmos, vamos já ao nosso querido e amado teste de digitação, né? Tô bem curioso para ver como esse teclado se comporta. Temos aí o teste de digitação, né? Uma experiência bem sólida. Esse teclado de fato redefine o que se espera de um teclado que custe abaixo de $100. Ao contrário do Ajax AK680, ele não passa em nenhum momento a sensação de ser um teclado barato, então ponto aí para a marca. E agora eu entendo porque que de fato esse teclado é o rei do AliExpress quando se trata de você adquirir teclados mais baratos, e você não precisa sacrificar qualidade para obter um preço mais justo, e esse driver mostrou muito bem isso aqui pra gente. Eu tô positivamente surpreso e eu posso recomendar de fato esse produto para vocês. Como ponto negativo, eu não fiz essa customização porque sinceramente não é algo que eu precise, mas eu li que o software de customização desse teclado é bastante limitado. Normalmente eu procuro algo que seja compatível com QMK ou VIA, porque é uma forma mais padronizada de você fazer essas customizações, e eu não li boas informações a respeito disso aqui. Aparentemente o software que está disponível para customização é focado mais em Windows, o que é um problema para usuários de Mac, né? E para quem que esse teclado funcionaria muito bem? Esse teclado funcionaria muito bem para iniciantes que estejam procurando o seu primeiro teclado e queiram investir em alguma coisa de qualidade. Também funciona muito bem para pessoas que já tenham um teclado que seja um pouco mais pesado, talvez um teclado em layout 100%, já que o Aula 75, como o nome diz, é em padrão 75%, e que queiram um segundo teclado para sua coleção, ou até mesmo pessoas que procuram um board relativamente barato para customizarem. E aí, o que você achou desse teclado? Me conta nos comentários, não deixa de curtir e de se inscrever, ativa o sininho das notificações se você gosta desse tipo de conteúdo, e me conta quais outros teclados, que outro hardware em geral você gostaria de ver ser mencionado por aqui. Isso é tudo que eu tenho a apresentar para vocês, até o próximo vídeo e é isso, tchau!